Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, no passado plenário setorial não ficou indiferente à frase "a educação é um caminho que caminha para o abismo". É de facto uma visão inquietante, mas é também um sentimento de todos aqueles que frequentam o nosso sistema de ensino público. No programa de governo identificaram a urgência de intervir e até referem que um país define-se pela educação e a educação é definidora de um país. E nós, obviamente, estamos de acordo. Por isso mesmo, eu retomaria uma questão que ficou sem resposta neste plenário setorial relativamente ao plano Mais Aulas, Mais Sucesso, uma vez estamos a meio do primeiro período. E é a altura de fazer um ponto de situação, definiu objetivos muito claros, comprometeu-se com números e por isso mesmo precisamos de saber se, nesta altura, nos pode dizer que vai alcançar os objetivos a que se propôs e não se refugiar continuamente nas falhas do governo anterior. Ainda relativamente ao primeiro objetivo estratégico, a de redução do número de alunos sem aulas, anunciou um investimento de 70 milhões de euros, mais 10 milhões de euros de apoio à deslocação para um concurso extraordinário, que, na nossa opinião, não é uma medida de fundo, e destinou 14,6 milhões para reter e atrair docentes. O segundo objetivo estratégico que definiu, que não é inevitável, é devolver aos docentes o que lhes foi prometido e que lhes é devido e que, por isso mesmo, não é um incentivo. Considera que estes 80 milhões mais... não, é devido. 80 milhões mais 14,6 milhões vão resolver o problema de fundo ou são medidas de remedeio? E se considera também que os 14,6 milhões é a verba que o país precisa para salvaguardar o futuro da educação? Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Eu, de facto, tenho uma visão mais otimista em relação ao caminho da educação. Nós temos muitos problemas, mas também temos muitas coisas boas no nosso sistema educativo. É importante reconhecer isso. E a atitude tem que ser melhorar e nós temos tido uma estratégia precisamente de identificar os problemas, definir prioridades, fixar objetivos. E quando fazemos isso, quando fixamos objetivos, é obviamente com o objetivo de os monitorizar, ou seja, podermos depois prestar contas pelos objetivos que fixamos. Estamos a fazê-lo, não estamos a fugir. Eu já tive a oportunidade de dizer que os resultados que temos nesta altura do ano são bastante melhores do que o ano passado por esta altura, são bastante melhores. Nós temos, de facto, indicações de que as medidas que estão no terreno estão a funcionar, estão a responder àquilo que nós esperávamos, na medida que nós esperávamos, e por isso sim acreditamos que é possível atingir o objetivo. Agora, para que o objetivo seja alcançado, é preciso, é absolutamente necessário termos a mobilização de todo o sistema educativo, dos diretores das escolas, dos professores, do pessoal não docente, das autarquias. Em relação ao pessoal não docente, eu gostava de referir que foi um tema que não foi muito bem tratado no processo de centralização. Como eu já disse, nós não vamos reverter a medida, mas temos estado a trabalhar com as autarquias no sentido de melhorarmos o enquadramento do pessoal não docente. Há autarquias que, aliás, estão a fazer este trabalho de uma forma excepcional. Aliás, devemos aprender com esses exemplos. Há outras que já perceberam o problema e estão a adotar medidas, há outras que estão talvez um pouco mais atrasadas, mas aquilo que já todos percebemos e que quando nós falamos com a Associação Nacional de Municípios, quando falamos com os municípios individualmente ou com as comunidades intermunicipais, é que o pessoal não docente que está alocado a tarefas pedagógicas fora da sala de aula, a atividades educativas fora da sala de aula, é absolutamente essencial no processo educativo e tem que ter, de facto, um perfil diferenciado e tem que ter uma formação específica. E não pode ser usado indiferenciadamente em qualquer função dentro da escola ou até fora da escola, como às vezes acontece. E eu penso que do lado das autarquias nós temos recebido o reconhecimento da importância que o pessoal não docente tem. Agora temos que trabalhar com as autarquias para, de facto, melhorar esta dimensão. Eu aproveitava também para
para responder à Sra. Deputada Manuela Tender sobre a questão das 2.000 bolsas é insuficiente, como há outras críticas de que o apoio à deslocação é insuficiente. O que nós tínhamos antes era 0. Fosse nas bolsas, fosse no apoio ao subsídio. Vamos dar 2.000 bolsas e já temos mais de 2.000 professores que pediram apoio à deslocação. Temos previstos 10 milhões de euros. O que existia era 0. O que existia era 0. E por isso, passar de uma situação onde não tínhamos nada, e mais uma vez nós estamos a testar o funcionamento. Quando se está a testar o funcionamento de uma política pública, não se deve fazer tudo de uma vez. Devemos fazer gradualmente e avaliar. E se funcionar, nós depois podemos alargar a medida, podemos melhorar a medida. Há efeitos que nós temos a ver na medida que podem não ser aqueles que esperávamos e temos que melhorar. Há outros que até se calhar vão mais longe do que aquilo que... E é este exercício que nós temos que fazer. Agora, ter uma reação e dizer toda a gente tem que ter o apoio à deslocação, toda a gente tem que ter bolsa, não podemos ir por aí. Porque temos que testar, temos que avaliar. E aquilo que este Governo está a fazer é tomar medidas com um impacto orçamental significativo. São aqueles 479 milhões de euros, no fundo, de investimento na melhoria dos processos educativos que vão além das medidas de gestão corrente que vêm de uns anos para os outros. Não é apenas a recuperação do tempo de serviço, são 214 milhões em 2025, mas são 111 milhões só diretamente com medidas para os alunos sem aulas. De facto, imagino que nós ignorávamos este problema e não lhe dávamos essa prioridade. Poupávamos 111 milhões de euros, mas isso ia sair muito caro ao país. Ia sair muito caro ao país. E é essa a perspectiva que o Governo tem. O investimento na educação é um investimento, não é um gasto, é um investimento, porque não há investimento com mais retorno que o investimento na educação. E este Governo está a mostrar esse compromisso com a educação, com a ciência e com a inovação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia pedir ao Sr. Ministro para gerir melhor o seu tempo, porque não há nenhuma pergunta que nenhum Sr. Deputado seja mais importante que outra e eu tenho ainda muitas perguntas para lhe fazer e, objetivamente, não vai ter tempo para responder. Eu gostaria de falar um bocadinho do quarto objetivo estratégico, que é precisamente dotar as escolas de meios digitais e que para nós é urgente. E devemos fazê-lo não como tem acontecido até agora, em que o digital é utilizado em paralelo e até como uma ferramenta secundária relativamente aos meios tradicionais de ensino. E um exemplo muito claro e recente isto mesmo foram os avanços e recuos relativamente às provas de aferição ou então até o facto dos professores terem de partilhar a sua internet pessoal para que os alunos conseguissem fazer as provas de aferição. Ou podemos até pensar num exemplo concreto de alunos a terem aulas de TIC, serem inseridos em projetos de programação, terem equipamentos disponibilizados pelas escolas e isso não se refletir no seu dia-a-dia, nomeadamente no facto de deixarmos de ter crianças a transportar diariamente uma mochila com um peso 3 vezes superior àquilo que é aconselhado para a sua estatura. E a pergunta que eu lhe gostaria de fazer é que medidas concretas vão ser adotadas para que o digital deixe de ser uma ferramenta secundária e passe a ser uma ferramenta por excelência nas escolas, preparando as nossas crianças e jovens para o futuro. Obrigada. Sra. Deputada, não me substituirei seguramente, mas como o Sr. Ministro só tem 51 segundos, a Sra. Deputada não quer concluir as suas questões. Se calhar era melhor, porque as próximas não vai ter tempo para responder, mas certíssimo. Sr. Ministro, faço favor de responder, tenho 51 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. O compromisso deste Governo com o digital é total, como é óbvio, ou seja, seria um erro ignorar a importância que o digital vai ter na qualificação dos nossos estudantes para o seu futuro e para a nossa sociedade como um todo. Agora, quando nós fazemos a mudança para o digital, seja nas provas, seja nos manuais, nós temos que o fazer de uma forma, mais uma vez, avaliando as condições que existem, do ponto de vista da conectividade e dos equipamentos. E nós estamos a fazê-lo, havia atrasos muito significativos e estamos a fazer um acompanhamento muito próximo das escolas, através da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, para saber qual é o estado das condições e garantir os recursos para que as escolas tenham essas condições. Se calhar deixo mais um bocadinho. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda nos aplaude a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, que agora o Sr. Ministro só tem 2 segundos para responder. Vou fazer a minha pergunta e do tempo restante para o Sr. Ministro. Avançando para o tema das desigualdades sociais, que é um domínio que também penso que dão bastante valor,
No programa do Governo queriam avaliar o aumento da comparticipação para material escolar e visitas de estudo, fortalecer o apoio às famílias carenciadas no ensino particular e cooperativo, otimizar a oferta e financiamento do ensino superior, e nenhuma destas medidas está contemplada no Orçamento de Estado. Temos famílias da classe média, se estas ainda existem, a passar sérias dificuldades para conseguirem colocar os seus filhos no ensino privado, incluindo o ensino profissional ou o ensino vocacionado para necessidades educativas especiais. E eu gostaria de perguntar se, na opinião do Sr. Ministro, estas crianças e estes jovens devem continuar a ser discriminados nos seus direitos por não frequentarem uma escola da rede pública. E eu gostaria de exemplificar o porquê. A Iniciativa Liberal vai apresentar uma proposta de alteração, no sentido de alargar a gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do ensino obrigatório, abrangendo por isso o ensino público, privado e social, promovendo uma verdadeira igualdade de oportunidades no acesso ao conhecimento e permitindo que todas as famílias, independentemente das suas escolhas educativas, possam beneficiar de um apoio igualitário por parte do Estado. E a minha pergunta é se esta proposta vai ou não ser acolhida e se o Governo vai dar o passo no sentido de, nas suas palavras, promover uma igualdade de oportunidades e uma educação de qualidade para todos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa, o tempo... Pronto, então o minuto e meio que tinha, o Sr. Ministro terá esse tempo para responder. Faça o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Nós temos, essas medidas estão previstas para a legislatura, ou seja, não podemos fazer tudo de uma vez, temos que ir definindo prioridades e, por exemplo, uma medida emblemática, que aliás estava prevista no orçamento de 2024, mas que não chegou a ser implementada, é uma medida básica que é garantir o pequeno almoço aos alunos da ação social. Há câmaras municipais que já têm essa iniciativa, ou seja, imaginar que uma criança vai para a escola com fome, quer dizer, é inaceitável. E por isso temos que definir prioridades, estamos a falar de 20 milhões de euros. E por isso todas estas medidas têm um preço, mas de facto nós temos que garantir que nenhum aluno fica excluído da frequência e das condições de sucesso no ensino pela sua situação económica. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Mas na ação social, no básico e no secundário, e mesmo no pré-escolar, a forma como é garantida a universalização e no superior, infelizmente nós temos um sistema que não está devidamente estruturado e temos que o ir melhorando, temos que fazer essa avaliação. Veja, isto começa logo no pré-escolar, ou seja, no pré-escolar, que quando falamos de igualdade de oportunidades, se calhar temos que começar por aí, devíamos ter começado por aí, nas creches, e nós não temos neste momento uma rede que garanta essa igualdade de oportunidades. Mais uma vez, como é que se garante? É preciso, mais uma vez, estudar, ou seja, quais são, no fundo, as entidades que podem prestar esse serviço e em que condições é que o prestam. E para este Governo, o público, as instituições solidárias e o privado podem todas elas colaborar na resolução deste problema, sendo que, obviamente, para termos a igualdade de oportunidades no acesso ao pré-escolar, por exemplo, é fundamental garantir a universalização e a gratuitidade do acesso. Mas depois, do ponto de vista operacional, como é que nós contratualizamos isso com as instituições solidárias ou como é que contratualizamos com os privados, não é... Ou seja, é preciso ser estudado e nós estamos a fazer esse trabalho. Muito obrigado, Sr. Ministro.